Nós fizemos questão nesse congresso de trazer aqui aqueles homens e aquelas mulheres que hoje têm a voz profética dentro da renovação carismática. Marcos Volcan esteve conosco ontem como presidente do Conselho Nacional. E hoje nós teremos 4 ensinos maravilhosos e que certamente vão preencher o seu coração. E o nosso primeiro pregador de hoje é o Reinaldo. Eu gostaria que vocês acolhessem com uma muito mais forte, muito mais forte, muito mais forte. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Vai sentando e cantando. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos e irmãs, realmente eu também sinto no coração ser esse um momento muito especial da caminhada do nosso povo de Deus, especialmente para nós que temos pautado a nossa vida, a nossa espiritualidade, por essa dedicação maior ao operar do Espírito Santo. Isso não é monopólio da renovação, mas é inegável que a renovação tem contribuído para colocar em destaque a figura, o operar, a fé expectante, o culto renovado, a reflexão teológica renovada a respeito do Espírito Santo. Porque, irmãos e irmãs, é muito bom que cada um de nós tenha consciência clara de que nós estamos exatamente agora participando, sendo protagonistas de um momento especial da vida, da história da igreja. Deus é sempre novidade, os tempos sempre são novos, mas nós podemos identificar algumas transformações significativas que não aconteceram antes, que não tem parâmetro anterior e que Deus está fazendo agora. E está fazendo agora porque Deus tem pressa de fazer agora. E o que eu quero nesse momento é que você tenha essa consciência de que você foi chamado a ser participante direto dessa transformação significativa que Deus está operando no coração da igreja. Você, é da sua história que nós vamos falar, não é da história dos outros. É de coisas que estão acontecendo na sua vida e por causa da sua vida, por causa daquilo que você fez até agora, que essas coisas estão acontecendo. É possível viver a vida no Espírito de maneira periférica, de maneira superficial. É possível. Você conhece milhares de pessoas batizadas sacramentalmente, que têm o Espírito Santo, mas que não vivem segundo essa realidade. Ou não? Pessoas batizadas, mas que não querem saber de Jesus Cristo. Pessoas batizadas, mas de quem a gente não pode dizer vive segundo o Espírito.
Mas nós cantávamos que nós queremos mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Então é porque isso é possível. Se nós queremos mergulhar nas profundezas, é porque é possível ficar na superfície. Então nós nos decidimos mergulhar nas profundezas. Se nós olharmos um pouquinho para a nossa história, nós podemos identificar que esse século, praticamente, esses 110 anos, exatamente, da igreja, foram marcados por uma crescente ânsia, por um crescente clamor, por um novo Pentecostes. E isso não foi sempre assim. Isso não foi sempre assim. Então, se nós olharmos os 19 séculos de cristianismo anteriores, nós vamos ver que reconhecidamente não foi dado ao Espírito Santo a importância que devíamos ter dado. Assim é que, no final do século XIX, uma freira, Helena Guerra, se incomodou com isso. Jesus falava com ela em locuções interiores, e por isso ela se dispôs a escrever para o Papa de então, Leão XIII. E o Papa começou a dar atenção às cartas delas, porque via que ela tinha razão, via que a igreja até então não estava dando o devido valor à pessoa do Espírito Santo. Isso é inegável, não é uma acusação. Por 19 séculos nós não tivemos uma encíclica sobre o Espírito Santo. Tem razões históricas, teológicas? Tem. O Ocidente se dedicou mais à figura de Jesus Cristo, para defender a figura de Jesus Cristo, porque surgiam muitas heresias sobre Jesus Cristo. Então a teologia se voltou para a pessoa de Jesus, a cristologia, e isso foi muito bom, mas fez isso em detrimento da atenção também ao Espírito Santo. No século II para o III, nós tivemos uma experiência carismática fortíssima na igreja, com Montano e seus seguidores. Esse sacerdote reuniu-se com um grupo que fortemente vivia a vida carismática, com profecias, com palavra de ciência, sabedoria, curas. E ele misturou certos elementos explosivos na sua espiritualidade: carismaticidade, messianismo, repúdio a muita coisa do mundo e enfrentamento com a instituição. E isso tudo resultou, não foi considerado herético, mas cismático. Houve uma separação, houve uma ruptura com esse grupo que se interessava pelos carismas, pelo Espírito Santo. Conclusão: dali para frente, sempre que um grupo se interessava por essas coisas, havia como que um breque a tirar a velocidade. Um outro ponto é que o Espírito Santo, também, das pessoas da Trindade, é a mais complicada de se trabalhar. Deus é sempre um mistério, mas o Espírito Santo das três pessoas é a mais misteriosa. Quando você reza a Deus Pai, você pensa em uma pessoa mais velha, um pai. Você conhece o que é um pai? Sabe o que é um pai? Ou é um pai? Não conheceu o seu pai, conheceu o pai dos outros? Jesus Cristo tem uma descrição bíblica. Tem pinturas, gravuras, esculturas. E nós imaginamos facilmente, porque ele se fez um dos nossos. E o Espírito Santo? Em que você pensa quando você ora ao Espírito Santo? Em que? Em que? É um Deus sem face. É um Deus sem rosto. É um Deus em cuja personalidade há uma transparência, para que ele não apareça, mas seja Jesus Cristo a aparecer. Ele não falará de si, mas tomará do que é meu e vou anunciará. Ele dará testemunho de mim, dizia Jesus. Essa dificuldade
muitas vezes acaba por nos distanciar da devoção para com Ele. Nós ficamos com conceitos apenas. E se perguntarmos, vamos dizer: o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é a esperança, o Espírito Santo é a força. E como é que você faz amizade com a força? Como é que você conversa com a luz? Como é que você entabula amizade com o amor? Como é que é a cara do amor? Claro, há maneiras de aprendermos a abordar a pessoa do Espírito Santo independente da sua imagem, mas é mais difícil. E se não tem reflexão teológica, não tem culto, não tem devoção. Por isso, por 19 séculos, a igreja passou a míngua em relação ao Espírito Santo. Mas, daquelas cartas de Helena Guerra, da primeira encíclica que Leão XIII escreveu em 1897, exatamente há 110 anos, a consagração do século XX à pessoa do Espírito Santo, a entrada do século XX com diversas transformações, a eleição de João 23, que conclamou um novo concílio e pediu que ele fosse um novo Pentecostes, começou a mudar a mentalidade da igreja na acolhida ao Espírito Santo. E João 23 convoca, beatifica Helena Guerra, que era quem tinha tido essa ideia, em 59. Em 61 oficialmente convoca o concílio, pedindo sinais de prodígios. O concílio começa em 62, termina em 65. Durante o concílio, por 258 vezes se fala do Espírito Santo. Nunca aconteceu isso antes, em nenhum concílio. Nunca. E, especialmente em 4 documentos, o concílio vai tratar de informar a igreja, o povo de Deus, da importância da dimensão carismática da igreja. Uma novidade. Termina em dezembro de 65. Em agosto de 66, umas pessoas se reúnem para buscar uma nova maneira de viver a sua fé. Alguém tinha lido algum livro sobre o Espírito Santo, sugere, um professor se agrada daquilo, convida alguns alunos de uma universidade, e em fevereiro do ano seguinte, 67, portanto, há 40 anos, Deus, as pessoas não planejaram nada, não fundar nada, não tinha intenção nenhuma de fundar o que quer que seja, mas Deus, estrategicamente, começa ali, suscitar um grupo dentro da igreja, uma expressão de igreja, que fosse dar ao Espírito Santo o destaque que ele devia ter. Numa dimensão que nunca aconteceu antes, numa rapidez que jamais podíamos imaginar. No ano passado, quando comemorávamos 100 anos do pentecostalismo protestante, eles anunciaram com as suas pesquisas que nós, católicos pentecostais, somos, ano passado, 133 milhões de carismáticos no mundo. Um salto fenomenal. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Nesse século, começa-se essa ânsia por um novo Pentecostes. Leão XIII escreve a encíclica, consagra o século, entoa o Veni Creator, institui uma novena, escreve a ladainha. João 23 pede o concílio. Paulo VI vem e diz para nós: qual a maior necessidade da igreja? Diz ele, em 73. Eu devo dizer com a alma trepidante que a igreja tem necessidade do Espírito Santo, do perene Pentecostes. Tem necessidade de profecia no olhar. É disso que a igreja tem necessidade. A sua maior necessidade é o Pentecostes perene. Paulo VI falece. João Paulo I fica pouquíssimo tempo. E João Paulo II foi o que por mais tempo conviveu conosco da renovação. E por diversas vezes vai dizer: gente, falando para nós, ajudem a tornar conhecido a pessoa do Espírito Santo. Porque com isso vocês vão ajudar que tome forma a cultura de Pentecostes. A única que pode estabelecer no mundo a civilização do amor. Ajude. No seu último Pentecostes dizia ele:
desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda no mundo. Vão percebendo, gente, que isso é novidade. Isso que começou sendo perseguido, com enfrentamentos, com perseguição, com resistência, agora começa a ser palavras na boca do magistério, cada vez mais crescente, a ponto do Papa dizer na festa de Pentecostes, depois de elogiar a renovação, agradeço a renovação carismática, porque graças a ela, Pentecostes é uma realidade viva na vida de muitas pessoas. A renovação carismática. Depois de se referir a nós, ele diz: e eu desejo que essa espiritualidade se difunda na igreja. E vem João 23, Bento 16, perdão. E na festa de Pentecostes do ano passado, dizia para nós, movimentos eclesiais e novas comunidades, que ele confiava à Virgem Maria os movimentos e as comunidades, para que ela, intercedendo por nós, obtivesse de Deus um novo derramamento dos dons do Espírito, para que a nossa época também vivesse um novo Pentecostes. Aleluia! Aleluia! Isso é novo! E, irmãos, e para concluir então, o que eu estou dizendo da nossa história, a gente vai chegando naquilo que é mais perto de nós, o fato religioso mais importante perto de nós, que é a conferência de Aparecida. Eu falo um pouquinho sobre isso depois, os pregadores que virão falarão mais sobre o documento também, onde, numa conferência sempre marcada por uma visão sociotransformadora, libertadora de igreja, de repente se confessa: necessitamos de um novo Pentecostes. Número 548 do documento, você que está anotando aí bonitinho. No número 362, esperamos um novo Pentecostes. Esperamos um novo, que nos arranque do torpor, que nos arranque do estancamento, que nos devolva a alegria, o vigor. Isso é uma novidade sem precedente, olhando para o que foram as outras coisas. Ou seja, estamos dentro de um momento especial, onde se vai tomando consciência cada vez mais de trazer para o coração e para a prática aquilo que a igreja está cansada de saber. O Espírito nunca abandonou a igreja, nunca deixou de operar na igreja. E a igreja sempre acreditou em Pentecostes, só que agora ela está trazendo para a nossa prática e entendendo que se ficar só no papel, nós vamos passar mais 2000 anos e vamos chegar e não ter condições de novo de oferecer ao Pai um mundo mais cristianizado, porque não deixamos que o Espírito Santo operasse. E Paulo VI dizia: não pode haver evangelização sem o operar do Espírito Santo. Evangelho Anunciando, em número 75. Nunca será possível evangelização sem o operar do Espírito Santo, dizia ele. Nunca é nunca. Nós podemos, dizia ele mais assim, as técnicas são boas, os programas mais bem elaborados são excelentes, as propostas baseadas na psicologia, na sociologia, são ótimas. Tudo isso, dizia ele, quedará desprovido de valor se não for dado o protagonismo disso tudo ao operar do Espírito Santo. Se nós continuarmos acreditando nas nossas forças, não vai ocorrer. E agora o documento de Aparecida vem dizer: queremos ser um continente evangelizador. E para isso, irmãos, nós precisamos de um novo Pentecostes. E Pentecostes é Pentecostes. Não é uma palavra de enfeite, não é uma metáfora. Pentecostes é batismo no Espírito Santo. Pentecostes é efusão do Espírito Santo, com sinais, com carisma, com poder. Não tem outra coisa em Pentecostes. Um novo Pentecostes não é um grupo reunido numa sala com língua de fogo caindo. Por certo, não pode ser isso que eles estão pedindo.
mas são todas as decorrências do Pentecostes histórico. Por isso, esse momento é especial para nós. A coordenação, então, pediu que refletíssemos sobre um ponto que é fundamental e que vai ser complementado durante o dia, mas que, quando levado a sério, nos coloca exatamente no ponto que Deus quis para nós. Essa graça é para todo mundo, mas Deus suscitou um povo que se ocupasse disso como ofício próprio. Outros movimentos, outras pastorais, outras associações cuidam de outros aspectos da fé, que são de toda a igreja também. A nós, Deus vocacionou para sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo, difusores da experiência de Pentecostes. Nos vocacionou para sermos rosto, memória, sinal de Pentecostes. E nós, tanto mais estaremos fazendo a vontade de Deus, e tanto mais garantiremos a continuidade dessa graça, tanto mais quanto a gente for fiel a essa vocação. Por isso é importante nós refletirmos sobre esse ponto central da nossa identidade, no seu primeiro aspecto dessa manhã. Então, a proposta é que nesse momento nós refletíssemos sobre aquela ordem dada por Jesus: não vos afasteis de Jerusalém. Não vos afasteis de Jerusalém. Um tema que sempre me encantou, que me agrada muito, e eu tive a honra de prefaciar um livro do Tatá, com esse nome. O Tatá escreveu um livro assim, quem não leu precisa ler. Depois eu quero 10% das vendas, não sei se tem aqui, né? Vocês conhecem o Tatá? Quem conhece o Tatá? Deixa eu ver. Muito bem, prefaciei um livro dele. Mas eu estou me lembrando agora aqui de uma missão nossa, que onde ele vai, ele fala de mim. Então eu preciso aproveitar na terra dele hoje e falar algumas coisas que vocês não sabem dele, né? Estou me lembrando, uma vez nós fomos fazer uma missão no Acre. E saímos depois, fomos para Rio Branco, depois fomos lá para o meio de umas aldeias. Foi uma semana intensa. Viajamos até João Pessoa, para pegar um ônibus, para ir para Campina Grande. Estávamos exaustos. E chegamos em Campina Grande, só tinha um ônibus que ia para lá naquele horário, estava esperando a gente, o avião atrasou, como hoje. Eu cheguei às 3 da manhã, porque o meu voo também atrasou. E saímos correndo, o pessoal segurando o ônibus para nós dois. Chegamos esbaforidos no ônibus. Só tinha os nossos 2 lugares, né? Ele, como mais velho do que eu, entrou primeiro. Sentou e eu sentei no banco de trás. Do lado dele tinha um senhor lendo um jornal. O ônibus começou a andar, nós estávamos, né, prostrados, e ele logo se acomodou querendo dormir. E o senhor estava alcoolizado. Logo cutucou ele e falou: moço, tem um cigarro aí para mim? Aí ele falou: não tenho, não fumo, não tenho. E o ônibus seguiu, e eu atrás no banco de trás só vendo. Daí a pouquinho o homem cutucou ele de novo: o senhor não pede um cigarro lá para o outro companheiro do outro lado, então, para mim? Ele falou: não vou pedir não, senhor, eu não fumo, o senhor também não devia fumar, não vou pedir não. O senhor dá licença, não vou pedir. E ele vai ficando agoniado, ele não sabe o que eu vou falar ainda hoje dele. Andou mais um pouco, o homem falou assim, cutucou ele de novo, acordou ele já dormindo. O senhor não arruma um dinheirinho então, quando chegar lá na venda que vai parar, eu vou comprar o cigarro? Não, senhor, não vou arrumar nada, só dá licença. Aí fala, Tatá era meio bravo. Hoje ele está Tatá light. Hoje ele não é outro Tatá hoje, né? O que o Espírito Santo não faz, né? Não deu. Mais para frente um pouco, o homem com o jornal na mão cutuca ele de novo, pergunta para ele assim: moço, o que é artrite? Aí ele soltou os cachorros. Não, falou: artrite. Artrite é uma doença que dá em gente degenerada, gente que bebe, gente que fuma,
gente de vida sexual desregrada. Isso que é artrite. O senhor dá licença. Aí o homem estalou os olhos dele assim, amassou o jornal, jogou no chão e virou para o canto, né? Aí, claro, bateu um certo remorso, né? Ele viu que eu estava vendo atrás dele, esse comportamento, né? Aí se arrependeu, puxou conversa com o homem. Falou, o irmão, já começou chamando de irmão, né? Irmão, desculpa, eu estou muito cansado, mas fala para mim, o senhor está com artrite? Falou, eu não, mas o jornal aqui está dizendo que o Papa está. Pois tem mais, viu? Queria que vocês tomassem o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 e 5. Na minha tradução aqui da Ave Maria, diz assim, você pode ler junto. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. É da maior importância, irmãos e irmãs, nós temos no nosso coração e imaginarmos o que está acontecendo aí nesse momento, na vida da nascente igreja cristã. Uma primeira pergunta que a gente deve se fazer é: quem é que está falando? Quem é que está falando? Jesus. Então a gente precisa considerar que não é um qualquer que está falando, e não é um Jesus apenas histórico que está falando. Quem está falando é o Jesus ressuscitado. É o Jesus glorificado que está falando. É o Jesus de quem se disse Deus como Deus. É o Jesus de quem se disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É o Jesus que disse eu e o Pai somos um. É o Jesus que está prestes a ascender ao céu. É preciso dar uma certa gravidade a esse ressuscitado que está falando. Não é uma coisa qualquer. Uma pessoa que foi morta, como eles foram testemunhas, e agora está ressuscitada e gloriosa, está falando alguma coisa. Então quem está falando é alguém especial. Especial pelo momento, inclusive. Segundo ponto: a quem Jesus está falando? Aos apóstolos, discípulos, a um grupo de mulheres e os chamados seus irmãos. Em resumo, Jesus está falando a um grupo especial de pessoas. São só 120 pessoas. Jesus está falando àquilo que vai ficar dele nessa terra. Jesus não tem mais ninguém de próximo seu. Esse grupo é o grupo que representa a continuidade de Jesus na terra. Não é um grupo qualquer. É o grupo de quem vai depender a continuidade da sua obra. É o grupo de quem vai depender o anúncio daquilo que ele fez. É esse grupo. Então vejam a importância, o peso de quem está falando, e vejam a importância desse grupo, da responsabilidade desse grupo. E a gente pergunta agora: o que é que Jesus está falando assim? O que é que numa hora tão solene e para um grupo tão especial esse homem está falando? Então vamos ver a escritura, o que diz. Comigo aí então. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem. Não se afastassem.
A sua Bíblia, quem está com a tradução da TEB? Tem alguém com a tradução da TEB? Aí está dizendo assim, recomendou-lhes. Está errada essa tradução. As pessoas inventam traduções e aí quer diferenciar da outra e vai colocando termos mais bonitinhos. Não, o original no latim é uma ordem. No grego, uma ordem. Na Vulgata é uma ordem. Porque eu quero chamar a atenção para isso. Jesus ordenou. Jesus não fez uma proposta. Olha, se vocês acharem interessante, vocês aguardem Jerusalém. Não foi isso não. Está errado mesmo. Pode arriscar na sua TEB porque está errado. É uma livre tradução para ficar diferente das outras, mas lamentável porque desmerece o significado do termo na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia da Ave Maria, nas outras traduções todas. Ordenou-lhes. Ordenou. É uma ordem que Jesus está dando. Não é uma coisa qualquer. Jesus não está dando uma opção. O que Jesus está dizendo é: olha, vocês não se metam a sair por aí, a dar testemunho de mim, sem antes aguardar pelo cumprimento da promessa. Não saiam. Não é possível fazer. Olha, a minha mensagem, a mensagem de salvação que eu estou deixando, contém elementos que vocês não vão ser capazes de levar as pessoas a aceitar. Vocês não vão ser capazes de convencer alguém que eu estou morto e ressuscitado daqui 2000 anos, quando você for pregar. Não vai. Você não vai convencer alguém que eu estou ressuscitado com as suas palavras bonitas. Você não vai convencer ninguém que nas aparências daquele pão e vinho estou eu em corpo, sangue, alma e divindade. Não vai não. Sem a ação coadjuvante do Espírito Santo, o meu projeto fica por aqui. Daqui a pouco eu vou ser lembrado como um grande herói nacional. A minha pregação pode virar uma seita judaizante. Aqui uma seita dos judeus, mais uma seita dentre outras tantas. Mas não terá o peso que precisa ter. Se ele não der testemunho de mim, se ele não convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se ele não tomar do que é meu e não anunciar, se ele não vos revelar toda a verdade a meu respeito, não vai ser não. Eu não posso ficar aqui. Eu morri, assumi a natureza humana, e enquanto natureza humana também, tenho que morrer e ressuscitado, aqui não é o lugar dos glorificados, não posso ficar aqui. Por isso, vai dizer, convém que eu vá. E vocês têm que aguardar. Ordenou-lhes. Não é uma opção, não. Um escritor anglicano, Bob Campbell, escrevia lá nos anos 60, antes da renovação. Ele dava uma comparação assim. Quando você vai comprar um carro, você pode escolher se você quer com ar condicionado ou não. Se você quer com sistema elétrico nos vidros ou não. Se você quer rodas de magnésio ou não. Essas coisas são muito boas. Mas são acessórios. A empresa chama de opcionais. Mas você não pode falar assim: eu quero comprar o carro, mas eu quero sem motor. Pode? Sem as rodas? Sem o sistema funcional elétrico? Não dá. Isso é essencial. Jesus está falando da essência. Não está dando uma opção. Pode ser assim ou não. Isso que ele está falando não é uma opção. Não é um opcional. É uma ordem. Uma ordem. E é uma ordem para a igreja toda, que nós temos assumido como responsabilidade nossa. Ordenou-lhes o quê? Que não se afastasse de Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque no coração de Deus, Jerusalém era o lugar onde deveria acontecer a morte, a ressurreição, a glorificação. Todo o plano de Deus para com a humanidade, Deus
a ele aprovera realizar na cidade santa de Jerusalém. O profeta Isaías já dizia, porque de Sião, outro nome de Jerusalém, também, que pode ser o povo também, pode ser as colinas, sairá a nova lei. Porque aí Deus se manifestou pelo anjo Gabriel a Zacarias e Isabel, escolhendo o lugar onde Deus ia manifestar o seu poder, e o predecessor de Jesus, que era João Batista. Lucas escreve isso no capítulo 1. No capítulo 9, Jesus vai dizer, o escritor vai dizer, quando Jesus entendeu que chegara a hora de cumprir a vontade do seu Pai, resolveu ir para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque como a velha lei, a nova lei deveria sair daí. Porque aí era o lugar escolhido por Deus para que se realizasse a obra da salvação. Aí em Jerusalém, porque Jesus queria que o testemunho dos apóstolos fosse realizado em Jerusalém, onde saberiam do que eles estavam falando. Jesus não queria que eles fossem testemunhar a sua morte e ressurreição num lugar, inicialmente, onde ninguém sabia do que estava acontecendo, ou que tinha acontecido. Por isso, aguardem aí em Jerusalém. Aí é o lugar do cumprimento da promessa. Aí Deus vai realizar a promessa do seu Pai. Que promessa é essa do seu Pai? Quando o Pai falou disso? Agora aqui começa a ficar interessante para nós. Que promessa do Pai é essa? Jesus está falando assim: o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouvisse, disse ele, da minha boca. Por quê? João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Quando foi que o Pai falou de batizar o povo no Espírito Santo? Porque ele está dizendo que vai cumprir a promessa. Vocês vão ser batizados. O Pai falou isso? Ou será que o Pai falou isso com outros nomes? De outras formas? Porque o Pai não falou em batismo no Espírito Santo. E para nós é muito importante isso. Porque nós temos uma resistência da parte institucional da igreja com a expressão batismo no Espírito Santo. Nós temos. A experiência ninguém pode negar. As pessoas veem. As pessoas são transformadas. Vidas são transformadas. São mudadas radicalmente. Na história da igreja sempre foi assim. Pessoas que de repente têm a vida transformada porque o Espírito tocou-as. Gente da igreja já batizada, gente fora da igreja sem ser batizada, o Espírito toca, transforma a vida e a pessoa assume um compromisso novo com Deus. Essa experiência não dá para negar. A dificuldade é como expressarmos isso. Como expressarmos isso? E algumas coisas emperram e dificultam a difusão da experiência por causa da terminologia. A experiência é boa, todo mundo vê. Você sabe a diferença de uma pessoa tocada pelo Espírito ou não? Você sabe a diferença de uma pessoa ungida ou não? Você percebe quando o Espírito está operando em alguém, numa pregação na sua igreja, num sermão ou não? Na mesma pessoa, em diferentes ocasiões. O poder de Deus se manifestando na vida de pessoas. Mas a terminologia. Porque agora eu vou cumprir a promessa que ouvistes da boca do meu Pai. Talvez seja quando o Pai disse pela boca dos profetas: naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Eu vou derramar água sobre o solo sequioso e o deserto se transformará num vergel. Isaías 44. Ou em Ezequiel 36 vai dizer: eu vou abrir o peito de vocês, vou arrancar daí esse coração de pedra, vou colocar um coração sensível aí de carne e meter aí dentro o meu Espírito Santo. Eu vou fazer isso.
Talvez seja disso que Jesus esteja falando. Ou pela boca do profeta Joel, naqueles dias vou derramar do meu espírito sobre todos os meus servos e todas as minhas servas. Vossos jovens profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e terão visões, e será para todos. E ninguém precisa mais ser espectador da ação do Espírito na vida dos outros, porque, vai dizer Paulo, a cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. Talvez seja isso. Mas aí vem uma outra coisa intrigante. Jesus fala assim: que esperaste o cumprimento da promessa do seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Também pergunto, quando foi que nós ouvimos da boca de Jesus uma referência a batismo no Espírito Santo? Que é o que ele está falando que vai fazer. Vocês ouviram da minha boca. Porque João batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Quando foi que Jesus falou que nós seríamos batizados no Espírito Santo? Alguém se lembra? Não se lembra. Nem o Tatá, que fez o rascunho dos Atos dos Apóstolos, lembra, porque não está escrito, né? Jesus não falou. Mas Jesus falou outras coisas que nós podemos entender como sendo relativo a isso. Jesus falou isso. Convém que eu vá. Se eu não for, ele não virá. Mas eu indo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, que estará não só com vocês, mas em vocês. Coisa que nunca aconteceu antes. O Espírito se movia naquelas pessoas sem estar nelas. São Cirilo de Alexandria dizia assim: existia uma luminosidade especial na vida dos profetas, especial do Espírito de Deus, mas nunca se ouviu dizer de nenhum deles que fosse habitado pelo Espírito Santo. Coisa que você, irmão, é. Que nós cantávamos, que rezávamos, que Poliana rezou antes de eu entrar aqui. Porque agora a nossa esperança não se engana. Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Disso Jesus falou. Ele dará testemunho de mim, ele convencerá o mundo do pecado, eu vou derramar, ele vai ser um outro advogado, vai estar com vocês e em vocês. O que eu estou querendo chamar a atenção é que talvez nós possamos pensar em termos de batismo no Espírito também com outras palavras, também com outras expressões, porque é o que Jesus está fazendo. Outras expressões que não são conflituosas com a doutrina da igreja, porque aí não está escrito, ninguém se sentou lá para escrever um tratado de teologia. Os autores estavam escrevendo daquilo que experimentavam, não preocupados com o nosso entendimento. Os apóstolos tiveram primeiro uma experiência do Espírito, depois foram escrever. Uma experiência. Então talvez seja possível a nós vermos com esses olhos de que essa experiência pode ter diferentes nomes. Isso que Jesus está dizendo para nós, e que é uma ordem, pode assumir diferentes modalidades. E vejam, uma coisa muito séria. Muito séria. Em Atos 5, Lucas diz que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aqueles que lhe obedecem. E Jesus, no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, vai dizer assim: ide, batizai todos os povos, ensinai a todas as nações, ensinai as nações a observar tudo o que vos tenho ensinado. É uma ordem também. Ensinar as pessoas a observar o que ele ensinou. E Jesus agora está a observar tudo o que lhes mandei. E agora está mandando.
Não vos afastei de Jerusalém. Não se metam a ser testemunhas sem a experiência de Pentecostes, sem a experiência do Espírito Santo. Não se metam a fazer isso. Para reforçar esse nosso entendimento, irmãos, nós podemos imaginar o que vem depois. O Tatá depois vai falar um pouco mais desse aspecto, então eu vou só falar aquilo que me interessa aqui para essa visão do que estou dando. Jesus fala isso que falou, não vos afastei, ordenou-lhes, fala o que ele vai fazer, e vocês sabem o que aconteceu. Atos 2, estavam reunidos, vieram do céu umas como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, começaram a manifestar sinais carismáticos, e, diz o texto, veja aí em Atos 2, o que diz o texto? Atos 2, vamos pegar aí versículos 3 e 4. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus tinha dito aqui há pouquinho que aguardassem em Jerusalém, porque eles seriam o quê? Batizados do Espírito Santo. E aí? E agora aqui? O autor está falando alguma coisa de batizado do Espírito Santo? Ou será que ficaram todos cheios do Espírito Santo também significa batismo do Espírito Santo? Com certeza. Com certeza. É para que a gente dê atenção a essa ordem que eu estou chamando o olhar de vocês para essas peculiaridades. Sabe por quê, irmãos? Vou contar um segredo para vocês. Nós estamos num momento da reflexão carismática. A gente persegue essa reflexão. Eu brinco muito, né? Mas Tatá é um companheiro dessa reflexão. Uma das pessoas que na renovação realmente pensam nessa reflexão encarnada. E preocupado sempre na catolicidade do que nós estamos falando. Porque nós temos a convicção absoluta de que essa é uma experiência católica, antes de mais nada. E hoje nós estamos em condições de enunciar essa experiência de um modo mais adequado, novo. Está se vislumbrando para nós uma possibilidade que não tínhamos antes. Olhando para as reflexões, para os exegetas, para os teólogos, para a nossa prática, está se tornando possível. E isso tudo vem ao encontro do anseio por um novo Pentecostes. E nós, como artífices, como apóstolos da efusão, temos que dar à igreja um testemunho e mostrar ao povo de Deus a possibilidade de nos acercarmos dessa experiência sem nenhum conflito doutrinário. O que eu estou querendo dizer é que nós sabemos que quando falamos de batismo do Espírito Santo, não estamos falando de sacramento. Nós sabemos que todo batizado já tem o Espírito Santo. Mas nós queremos mostrar que também é possível que o batizado também seja cheio do Espírito Santo. De novo. Nós queremos mostrar que é possível novas vindas do Espírito Santo na vida de quem quer que seja. Que é possível que não batizados recebam a experiência. Está na Sagrada Escritura. Vamos ver aqui rapidamente. Nós estamos preocupados a essa sede por um novo Pentecostes, oferecermos alimento adequado para que nada impeça de que essas pessoas
a quem os nossos bispos estão incentivando a esperar por um novo Pentecostes, não entre por um atalho teológico e não se contentem com nada menos do que serem cheios do Espírito Santo conforme a promessa de Deus. Isso é possível. Se você pegar Atos 4, aí, podemos virar um pouquinho a página, em Atos 4, vocês conhecem a história, a libertação dos apóstolos, prisão de Pedro e João, a libertação deles. No versículo 29, vai dizer: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a palavra de Deus. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E, de novo, todos ficaram cheios. Não era para vocês lerem de novo, não. Eu estou querendo dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo de novo. Porque há 2 capítulos atrás, diz a palavra que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Não está dizendo aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo, menos Pedro e João, que já tinham recebido. Não está escrito. Fica-se de novo, mediante a sua necessidade, diante de uma nova missão. Fica-se de novo. Nós temos aqui, por exemplo, o caso dos samaritanos. Atos 8, não vamos pegar porque não vai dar tempo. Atos 8, vocês conhecem a história. Filipe visita a Samaria, que antes Jesus tinha proibido, agora não. Vão também para Samaria, a igreja universal, a salvação é para todos. Filipe prega, as pessoas aceitam, são batizadas, recebem Jesus. Mas eram samaritanos, inimigos, será que tinham aceitado mesmo? Não iam formar uma seita do samaritano e ficar 2 igrejas nascentes ali? Então vem os apóstolos, que é o único caso. Nunca mais veio apóstolo para confirmar outros batismos. Mas nesse caso vem. E diz a palavra aqui: fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Se refere à mesma experiência? No capítulo 9 temos Ananias e Saulo. Ananias, que era um leigo, vai dizer: meu irmão, o Senhor me mandou aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Fiques cheios do Espírito Santo. Ficar cheio corresponde, então, à mesma experiência. Na casa de Cornélio, Atos 10. Estando Pedro ainda a falar, justificando que não era bem assim, que eles eram gentios e tal. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Então, o Espírito descer sobre alguém também deve significar ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. E quando Pedro vai justificar isso, os apóstolos que começaram a perguntar: mas como, Pedro? Você foi lá, entrou na casa dos gentios, comeu com eles? Como é que foi esse negócio aí? Aí ele explica o que aconteceu. Conta de Atos 10. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito era derramado também sobre os pagãos. O dom do Espírito sendo derramado também é a experiência. E Pedro justifica em Atos 11: apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Descera sobre nós. Dizendo então, aquilo que aconteceu lá é a mesma coisa que aconteceu com ele. Descer o Espírito, ficar cheio, receber o Espírito, repressão do Espírito, é a mesma experiência. É a mesma experiência. Santo Tomás de Aquino desenvolveu toda uma teologia falando sobre a possibilidade daquele que foi batizado receber
um novo envio, uma nova presença, uma nova habitação do Espírito Santo. Que, em relação à pessoa divina, não significa que ele não estava. Não significa que se deslocou de um lugar para um lugar onde não estava. Não. Significa que a pessoa que já tinha passa a ser capacitada para uma nova missão, para uma nova tarefa. E veja o que dizia Santo Agostinho. Veja só, Santo Agostinho dizia assim: sem o Espírito Santo, não podemos nem amar a Cristo, nem observar os seus mandamentos. Tanto menos podemos fazê-lo, quanto menos Espírito Santo temos. E tanto mais podemos fazê-lo, quanto mais abundância temos dele. Não é, pois, sem razão que o Espírito Santo é prometido não só para quem não o tem, mas também para quem já o possui. A quem não o tem, para que o tenha. A quem já o possui, para que o possua em medida mais abundante. Está no comentários ao Evangelho de São João, feito por Santo Agostinho, no número 74. Santo Agostinho, doutrina da igreja. Doutrina da igreja. É possível ter, sim, mais dele. É possível ter, sim, para quem não tem, para que passe a ter. E para quem tem, para que tenha mais. Se você olha a carta de Paulo aos Efésios, Paulo começa falando assim. Você não precisa pegar que não dá tempo. Começa assim a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos de Éfeso, aos que creem em Jesus Cristo. Começa assim. E vai falando. É por graça que fostes salvos, diz no capítulo 2. No capítulo 1 ainda diz assim: fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Vocês, Efésios, foram selados com o Espírito Santo que fora prometido. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Tudo isso Paulo está dizendo aos Efésios. Está dizendo assim: por essa causa de vocês, dobro o joelho em presença do Pai, ao qual a sua existência toda a família no céu deve, e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecido pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Então, é possível crescer, robustecer-se mais com a presença do Espírito. Diz ele: não contristeis o Espírito Santo, que já está em você, já está em você. A esse povo todo, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então não é que nós estamos pedindo uma coisa que nós já temos. A verdade é que nós nunca temos a plenitude do Espírito Santo. E que é possível sempre dar mais espaço a Ele na nossa vida. E eu pergunto: você já está satisfeito com o que o Espírito Santo tem feito na sua vida? Ou você acredita que pode ter mais espaço para Ele? Você acredita que você pode ser mais usado pelo Espírito Santo? Ele já está em você, mas Ele pode assumir diferentes graus de intensidade na sua vida. Ele pode preencher espaços até agora não preenchidos. Por isso Paulo está dizendo, também como uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Para fazer tudo isso que eu estou falando, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. O Catecismo da Igreja Católica, irmãos, no número 667, diz que Jesus Cristo, tendo entrado de uma vez por todas no céu, garante para nós uma permanente efusão do Espírito Santo. Uma permanente efusão. O documento de Aparecida, vou rumando para o final, diz assim no número 14. Número 14.
Você vai escutar falar muito do documento. É importante que você vá se familiarizando com ele. A igreja está pedindo que a gente se dedique a ele. E nós temos aqui uma grande oportunidade de prestarmos um serviço à igreja, o melhor serviço. Olha o que diz o documento. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço, o seu serviço, que a igreja deve oferecer às pessoas e às nações. E no número 362, depois por certo vamos repeti-lo, porque vale a pena, vai dizer assim: necessitamos desenvolver a dimensão missionária da vida de Cristo. A igreja necessita de forte comoção que a impeça de se instalar na comodidade, no estancamento e na indiferença, à margem do sofrimento dos pobres do continente. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso centro de radiação da vida em Cristo. Esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. E por isso é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária que alimentem o fogo de um ardor incontido e torne possível um atraente testemunho de unidade para que o mundo creia. O que nós gostaríamos, irmãos e irmãs, é que no transcorrer desse nosso congresso fosse crescendo em nós o compromisso para com essa vocação que Deus fez para mim e para você. Nós estamos num momento especial da história, em que os papas vêm falando. Dizia João Paulo II na Tertio Milena Diviniente, número 45. É preciso redescobrir a presença e o operar do Espírito Santo. É preciso redescobrir. Dizia Paulo VI também, depois da cristologia, depois da eclesiologia do concílio, nós precisamos de um estudo aprofundado e um culto renovado à pessoa do Espírito Santo. A graça da renovação que promoveu nesses 40 anos crescer essa ânsia por um novo Pentecostes. Essa linguagem não brotou da noite para o dia no coração dos nossos pastores. A renovação terá garantida a sua perenidade, a sua continuidade. A renovação será capaz de passar a tocha acesa do fogo do Espírito às novas gerações, tanto quanto mais ela for fiel a esse chamado, a essa vocação de sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Que eu e você sejamos pessoas que buscam a cada dia ser replenado do Espírito Santo, que busca ter a cada dia um novo enchimento do Espírito Santo, para que a gente testemunhe ao mundo que esse é o caminho, que essa é a proposta de Deus para esses tempos. O grande pregador Raniero Cantalamessa se pergunta assim nos nossos tempos: que fizemos da efusão do Espírito? Nela está contida a própria graça da renovação. Parece, porém, que a efusão passou a um segundo plano.
Existem grupos nos quais poucos a receberam e nos quais se crê que ela nem seja tão importante para se viver a renovação. E nós mesmos dizemos, já recebemos o batismo, já foi dado o ar do Espírito. Desse desleixo, tenho a certeza, começa o achatamento da renovação. É preciso valorizar melhor esse dom, fazer bons seminários e boas efusões. Que a renovação seja, ou volte a ser, aquele lugar no qual o ressuscitado pode proclamar o seu indiscutível eu sou. Eu sou. O Espírito Santo nos é dado para que Jesus seja o Senhor único. Eu sou, e ninguém mais pode ser como eu sou. A isso deve ser levado às pessoas. Eu te convido a ficar de pé e colocar a mão no seu coração, na altura do seu coração, porque aí reside o Espírito Santo agora. Acaso não sabeis que sois templos do Espírito? Antigamente não eram habitados, agora você é. É importante que você saiba que essa é uma doutrina importante e da Sagrada Escritura, e que é uma promessa de Deus, e a promessa é para você e para os seus. É bom que você saiba que você não tem a plenitude do Espírito, que você precisa mais dele. E é bom que você declare que você renuncia a tudo aquilo que impede uma efusão maior dele na sua vida. Que você agora concorda em romper com tudo aquilo que atrapalha a efusão do Espírito na sua vida. Depois você se confessa, depois você se penitencia. Mas que você se decida já, para que durante esse congresso Deus venha falar no mais fundo do seu coração e replenar todo o seu ser. Que você reconheça, Senhor, eu preciso dessa graça a cada dia. Que você vá dizendo, irmão, irmã, eu tenho sede, Senhor, do seu Espírito Santo. Que você olhe para Jesus, que é o batizador, e diga para ele, Senhor Jesus, eu creio nas suas palavras. Eu quero obedecer às suas palavras. Eu te dou licença, Senhor Jesus, de visitar a minha vida outra vez e me dar dessa água viva que o Senhor prometeu. Eu quero água, Senhor, para matar a minha sede, mas eu quero água para transbordar da minha vida, para que muitas pessoas sejam tocadas pela força e pelo poder do seu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, durante todo esse dia. Eu te ofereço o meu coração, Senhor. Eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu não quero, Senhor, me afastar de Jerusalém antes de receber a sua bênção, antes da sua promessa. Diante de qualquer tarefa, de qualquer missão, Senhor, eu quero estar primeiro em Jerusalém e ver cumprida na minha vida a realização que saiu da boca do Pai e que o Senhor mesmo disse que nós receberíamos mais do seu Espírito Santo. Por isso vem, Senhor, toma a minha mão, Senhor Jesus, dá-me uma visão espiritual e toca todo o meu ser. Eu tenho tentado fazer as coisas com as minhas forças e tenho falhado, Senhor. Toca todo o meu ser. Eu quero, Senhor. Eu quero mais e mais e mais do seu Espírito Santo. Derrama-se, Senhor, sobre a minha vida. Pode repetir comigo assim: o Espírito de Deus está nesse lugar. Vamos ver? O Espírito de Deus está
nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Vamos ver? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca a minha mente, o meu coração. Enche a minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vamos ver essa segunda passagem de novo. Move-te em mim, move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Você pode dizer para o seu irmão, como quem proclama a palavra, diz para ele assim: o Espírito quer se mover mais na sua vida. Permita, irmão, permita isso para você. E viva Jesus, que dá o Espírito Santo. Glórias a ti, Senhor.